A paz, irmãos, irmãs, bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus, louvando a Deus, agradecendo ao Pai por mais esse dia, né? Chuvoso, gostoso, tá lindo o tempo, tá tendo bastante chuva, graças a Deus, né? A gente estava precisando mesmo de chuva e tá acontecendo e a gente quer louvar a Deus, graças a Deus, tá tudo bonito. Tô olhando daqui os pássaros, né? Tá tão bonita as plantas e a gente agradece a Deus, louva, bendiz. Amém? Obrigado, Senhor, pelo alimento que coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida. Em tudo nós te damos graças, te louvamos, te bendecemos. Hoje nós estamos com o coração triste, né? Mas confiantes em Deus. O esposo da nossa irmã Clemência faleceu. Acabou de chegar o corpo dele para ser velado. O enterro dele vai ser às 16 horas. Então, a gente só tem que entregar a família, entregar tudo na presença de Deus, pedir para o Senhor coloque conforto, consolo no coração deles, principalmente da irmã que cuidou tanto tempo do esposo, né? E que Deus coloca o bálsamo no coração da irmã Clemência, dos filhos, dos netos, das noras, dos genros, tudo em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos orar, né, irmãos? Entregar ela, pedir força para Deus. Amém? Amém. Pai Santo, em nome de Jesus, nós viemos aqui hoje nesse momento de oração, nessa manhã, pedindo que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, nos auxiliar, nos revelar a palavra, pedindo que o Espírito Santo console essas pessoas hoje, tantas quantas estiverem enlutadas, não só a irmã Clemência, mas tantas pessoas hoje desceram à sepultura. Nós pedimos que o Senhor entre com o Teu Espírito Santo, seu poder, Pai, e vai consolando essas pessoas, refrigera eles para que eles possam ser livres, libertos. Não é ficarem felizes, mas o Senhor consolar eles, saber que o Senhor é Deus, é o Todo-Poderoso, e que quando a gente morre, a gente volta. Quando a pessoa morre, a palavra vai falar que o Espírito volta a Deus que o deu. E a nossa carne não serve para nada, é inútil. Mas é em nome de Jesus, a gente sabe a dor de uma perda, de um familiar, de um parente próximo, e o Senhor é o Consolador, é o Espírito Santo que age, que cura, que transforma. Nesse momento nós entregamos os nossos netos, nossos filhos, nossos sobrinhos, os nossos afazeres, nosso trabalho, e o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre a nossa vida e nos alcance, Pai, com seu amor infinito e a sua misericórdia, em nome do Senhor Filho Jesus Cristo, que veio e nos resgatou por um preço precioso de sangue. Sua palavra nos diz isso, nos garante isso, nos garante que o Senhor veio para nos salvar. Paulo Correia, bom dia, com alegria, meu irmão, que Deus abençoe você e toda a sua família, viu? E nós te damos graças, Pai, por esse feito, te louvando, te bendizendo o seu nome. Estenda a sua mão poderosa sobre nossos filhos, sobre todos os irmãos, família do Paulo, família da Eva, das pessoas que entram, da Maria, da Ana, da Roseli, do Vandeir, Marcinha Pereira, da dona Ana, da Marcinha, todos que entram na live de manhã conosco, da tarde, que ouçam essa palavra, Pai, e o Espírito Santo venha falar, irmã Sandra, e é o Senhor que é o Todo-Poderoso da nossa vida. Essas pessoas que estão enlutadas hoje, seja o Senhor a refrigerar a alma, consolar, libertar, em nome de Jesus. Toca no nosso trabalho, na nossa capacidade, na nossa mente, nos abençoando. Nos abençoa, Pai, nesse momento de palavra, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, nos dando unção do alto, para nós ministrarmos a Tua palavra com inteligência do Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, quando a gente fala a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável de sabedoria. Portanto, eu já escutei essa palavra ministrada da mulher de fluxo de sangue
nos 3 evangelhos dezenas e centenas de vezes. E a gente sempre ouve de uma forma diferente e ela vai falar conosco de uma maneira diferente. E eu vou ler. Né? E a gente vai ler agora, onde que você está lendo em Marcos? Eu vou ler em Marcos. Você vai ler em Marcos 5. Capítulo 5, versículo de 21 em diante, que fala assim: E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, rogando-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te para que venhas e lhe imponhas a mão, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isto antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: Vê que a multidão te aperta e dizes: Quem te tocou? E ele, olhando em redor para ver quem isso fizera, então a mulher que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda... Até aí, né? Amém. Hoje nós vamos falar só até a mulher do fluxo de sangue. Então vamos lá, né? A gente vai ver aqui... Que lindo, né? Se você for pegar desde o início que a Célia leu, a gente vai falar que Jesus estava indo num caminho salvar, ou seja, ressuscitar a filha de Jairo. Ele não necessariamente no início ele estava num caminho. De repente vem um Jairo e fala: Senhor, minha filha está muito doente e o Senhor precisa de ir lá tocar nela. A fama de Jesus já havia corrido, que ele ia passar por ali. E enquanto Jesus está indo, eu acho que ele falou: vamos lá sim, Jairo, vou lá. Enquanto Jesus está indo, aquela aflição... Deixa eu falar uma coisinha primeiro, bem. Só rapidinho, assim, é que o Espírito Santo está me mostrando agora aqui nessas palavras, irmão. Olha o poder do nosso Jesus. Eva, paz, irmã, que Deus te abençoe. Olha o poder do nosso Jesus. Antes de Jesus encontrar com Jairo e com a mulher do fluxo de sangue, irmãos, ele tinha ido até Gadara, libertar um gadareno. Olha só, um homem endemoniado, com ninhos de demônio, legiões de demônio. E aqui, só nessas páginas, o que a gente consegue ver, só nessas páginas, o que a gente consegue ver é um Jesus que liberta dos demônios, um Jesus que ressuscita e um Jesus que cura. Olha assim, né? Só nessa página, só nesse capítulo de Marcos, só no capítulo 5 de Marcos, a gente consegue ver o poder do nosso Jesus. O Jesus que nós servimos, aquele que a gente aceitou como nosso único e suficiente Salvador. É o libertador. Olha, é maravilhoso, né? Agora o Espírito Santo me mostrando isso, falou: olha nessas páginas, sério, só nesse capítulo. Muito bem.
tudo de Jesus. Paz do Senhor, bom né? dia. Deixa eu Elcio falar, eu cortei o Elcio porque foi bem forte, né? Ouça só, aí Jesus está indo nesse caminho, aquela aflição daquele pai, De Jairo. porque sabia que ela estava muito doente, muito necessitada. Eu acho que Jesus, bem que tranquilamente, indo devagar, chega um, chega outro, porque ele está falando que é uma multidão que ia junto com ele. Uma multidão, eu não sei se é 1.000, 3.000, não sei, muitas pessoas. E aí eu acho que Jesus estava indo muito devagar. E aí, vem uma mulher, Jesus não corria, não. vem uma mulher, eu acho que ele dava atenção para todo mundo. Vem uma mulher, toca na orla de Jesus. Edna, bom dia. Bom dia, Pai do Senhor, Edna. E esse tocar na orla tem um significado muito, 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 muito grande, né? Ela sabia alguma coisa que nem nós sabemos, porque ela conhecia a palavra. Ela sabia exatamente o que ela estava fazendo, o que ela ia fazer, o que ela precisava fazer para ser curada. Porque a palavra vai falar que ela gastou tudo que ela tinha, 12 anos sangrando e só ia piorando. E aí, irmãos, ela ouviu falar que Jesus estava passando. Por que eu falo que ela conhecia a palavra de Deus? Bom dia, Ana. Bom dia, dona Ana, Pai do Senhor. Porque, irmãos, existia uma profecia antiga, muito antiga, lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, que ia falar que o sol da justiça trará nas suas asas a libertação, a cura. E se você for analisar isso daí, esse sol da justiça era Jesus Cristo. Né? Ele é o sol da justiça. E aí eu vou te falar uma coisa tão importante que nem eu sabia, eu aprendi esses dias, escrevi. E asas aqui, se você traduzir no grego, porque essa palavra chama kanaf, com PH, K-A-N-A-P-H, kanaf, que significa bordas do manto. E a palavra lá de Malaquias vai falar que somente eles esperariam a cura, somente se tocasse na sombra ou nas asas desse sol da justiça, desse Jesus Cristo. Então ela sabia. Como muitos judeus, eles sabiam que a vinda do Messias. Alguns reconheciam só na hora ali do milagre. Muitos duvidaram que era Jesus, até João Batista duvidou. Mas os que receberam ali na hora tantos milagres, tantas curas, como aleijados, como coxos, como surdos, cegos, mudos, endemoniados e leprosos, e ressuscitaram, como a filha de Jairo, como Lázaro, né? A fama ia se espalhando, e aí eles falavam assim: é ele. É ele. E ela ouviu falar que ele estava passando. Bom, quando ela ouviu falar, ela assumiu um risco muito grande de ser apedrejada, porque se ela era imunda ou impura, como a palavra diz, pela lei de Levítico, ela não podia sair de casa. Ela arriscou tudo. E todos os judeus deveriam saber, eles deveriam usar nas mantas, as túnicas dele, que Jesus andava com uma túnica, tinha umas franjinhas que chamava tzitzi, umas franjinhas trançadas, e foi ali que ela tocou. Isso daí, lá em Números capítulo 15, vai falar sobre isso. Ele usava. Aí ela falou: eu vou tocar somente olha o tamanho da fé, somente na sua orla, não vou incomodar ele, eu não vou me expor, porque senão eu posso ser apedrejada. Bom dia, irmão. Paz, Emerson, bom dia. Eu não vou me expor, eu posso ser apedrejada. E de repente ela vai se rastejando por trás sorrateiramente e coloca na mão. Imediatamente Jesus para e falou: opa, parou.
O que aconteceu? De mim Jesus saiu fala, virtude. de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Quem me tocou? Mestre, a multidão te comprime, como que a gente vai saber verdade. quem te tocou? Quem te tocou, todo mundo te tocando. E aí, irmãos, ela teve Mas a gente tem a que tocar ousadia, diferente. ela tocou diferente, ela tocou com fé. É Rosângela isso, Alves, Pai do Senhor, Rosângela. bom dia. A gente tem que tocar em Jesus. Ela tocou diferente. Diferente, tocar com fé, né? Jesus falou assim, ó, ela se declarou para ele. Ó, uma multidão ali, irmãos. Uma multidão cercando Jesus. Mas a mulher do fluxo de sangue, ela tocou diferente. Por que ela tocou diferente? Porque ela sabia o tamanho da dor dela, o quanto ela já tinha sofrido, o quanto que ela já tinha gasto. Quando a gente sabe a nossa necessidade e a gente perde quase todas as nossas esperanças, e você vê Jesus passando, ou tem um encontro com Jesus, sua vida é transformada. Por quê? Aleluia. Porque você sabe, só você sabe o que você está passando. Você não precisa nem falar para ninguém, você só precisa ir até Jesus. Jesus sabe também. Olha aqui. Ele sabe e toca nele, toca diferente, toca com fé, né? Porque quando a gente chega com Jesus, com a nossa fé, e a gente crê que nós vamos ser curados, irmãos, ele cura, ele liberta, ele transforma. Que lindo, né? Vou falar uma coisa tão linda que vocês não sabem. Sobre uma roupa, que não tem muita importância. A gente vê um manto. Todo judeu deveria saber e usar essas franjas, cujo nome é, que eu falei, tzitzi. Tzitzi era uma franja. Tzit é zit com temudo, não sei pronunciar. E esse símbolo, ele tinha que ser visível. E ele tinha que ser da cor azul. Um dia o pastor Israel me mostrou isso. Lá. Tem que ser azul. Por que azul? Porque representa a cor do céu. Era um cordão. Lembrando que a obediência vem de quem está em cima. E quando ela tocou nesse tzit, pela profecia que vinha lá de Malaquias, ela tocou lembrando que eu vou tocar não é num homem, eu vou tocar na autoridade da palavra, eu vou tocar numa profecia que vem de nem sei quantos anos e anos e anos. Eu vou tocar na palavra, sabe, na palavra que vinha ao longo dos anos. Eu vou tocar nas asas do sol da justiça. E realmente o que aconteceu? Todos os judeus sabiam, pelo menos as pessoas que liam, que se preocupavam com isso, que o Messias tinha poder para curar através das suas vestes. Por quê? Porque eles estavam esperando aquele que havia de vir. Na palavra, na autoridade, e reconhecendo que ali naquele momento que ele que estava passando era o Messias que haveria de vir. Elisa, Pai do Senhor Elisa Jesus. Salomão. Dá para entender isso que eu falei? Paz, irmã. E aí, nesse momento, que ela foi, a palavra vai falar instantaneamente curada. Jesus falou, peraí, saiu poder de mim, saiu virtude. Porque a fé dela era tão grande. E aí ele reconheceu. E outra coisa, poucas vezes a gente vê Jesus falando filho, filha. Aqui ele falou filha. Ela reconheceu. Aí eu estava impura, vim aqui porque eu ouvi falar que o Senhor ia passar e fui eu. Se declarou. E quem poderia condená-la diante do Todo-Poderoso? Ele falou, filha. As últimas palavras dele para ela, qual foram aqui na Bíblia, Célia, que eu não escrevi? Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Ai, ele Olha não fala, lindo, sua né? fé te curou. E filha é intimidade. Filha é amor de pai amor é diferente. de pai, porque ele viu com que amor aquela mulher tocou ele. Com fé, que fé, ela acreditou realmente que
Jesus que estava ali era o Messias, era o Salvador, é o que curava, que libertava. E é dessa maneira que nós temos que entrar na presença dele, né? Aleluia. Se você tiver curiosidade de saber aonde que eu tirei essa franja, esses símbolos, você vai ler lá em Números capítulo 5. Não é muito grande não, tem uma página assim. Aí tem as leis, todas as coisas lá. Então, vem de longe. Depois, se você quiser saber sobre a profecia de Malaquias, é no Malaquias capítulo 4, no versículo 2 a seguir, que vai falar que o sol da justiça trará nas suas asas, que traduzindo Canaf, também era usado essa palavra Canaf para as bordas do manto. Tem muitas palavras que são usadas para uma coisa, para a mesma palavra para outra, então dependendo do contexto você encaixa ela. Em muitas línguas, como no japonês, como no aramaico, no hebraico, também significa dependendo do contexto. E aí ela é usada para isso também, né? E aí eu vou retroceder um pouquinho. Aí eu queria ver a hora que Jesus parou, alguém me tocou. Eu imagino a aflição do pai ali. Imagina, Célia. Gente, esse homem não vai, a menina está morrendo. O que o Elcio está falando é de Jairo, que tinha pedido para ele curar ela depressa. Deixa eu contar. E aí? Jairo tinha, antes da mulher do fluxo de sangue parar, Jairo tinha se aproximado de Jesus pedindo para que Jesus fosse à casa dele, porque uma filha dele estava enferma, né? É isso que eu estou falando. Amém? Tem gente que não sabe a palavra, não ouviu, me perdoem. E aí, irmãos, Jesus estava indo, de repente para tudo. Imagina a aflição desse pai, gente, o homem não vai, não anda, e eles tocam aqui, ele cura ali, e para e conversa, e o homem não vai. De repente vem uns fofoqueiros de plantão, fala, não precisa de mais não, a menina morreu. Não precisa vir mais, a menina morreu. A filha está morta. Para quem enfadar? Para que ficar incomodando Jesus, mais o mestre? Jesus fala assim, ó. Não temas, crê somente. Só crê, a menina só dorme. Não crê somente. E ele chega. Somente. Nós temos tanta coisa para falar sobre isso. Jesus chega lá, aquela multidão de curioso, e entra no quarto e sai, entra e sai. Jesus põe todo mundo para fora. Fala e assim, sabe o que ele fala? Comigo só vai entrar Pedro e João e os pais da menina. E olha o que ele fala. Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Para que vocês estão nesse choro, nesse alvoroço? A menina apenas dorme. E as pessoas lá riam dele. Porém, ele tem feito sair todos consigo. Tem gente que não liga para a dor do outro, sabe? Tomou só o pai, a mãe... João e Pedro. Desliga seu celular. Ai. E tomando a menina... tomando a mão da menina, disse-lhe... Talita cumi, que traduzido é... Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois tinha 12 anos. Olha que incrível, a mulher tinha o fluxo de sangue 12 anos. E essa menina tinha 12 anos de idade. Né? Eu falo, olha como... E assombraram-se grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e disse que lhes dessem de comer. Esse Jesus onde ele passa, irmãos, é libertando o gadareno, é ressuscitando a menina, é libertando da imundície, a mulher do fluxo de sangue. É isso que ele faz na nossa vida, né? Eu estava conversando, foi sexta-feira, que as irmãs lá de São Sebastião do Paraí, a pastora Maria, o pastor Vandaí, o filho, todo mundo, nós se reunimos lá na casa do Merel e eu estava lembrando, né?
como que a gente era e como o nosso Deus é libertador, como Ele cura. Irmãos, só a misericórdia dele para nos curar, nos libertar. Tínhamos uma vida totalmente diferente de hoje, mas o Senhor teve misericórdia, nos alcançou, nos tocou, nos libertou, nos trouxe uma vida nova. Tinha pessoas que estavam verdadeiramente mortas e Ele deu vida novamente. Aleluia. É isso que Ele faz na nossa vida. Por isso que a gente vem aqui todos os dias para dizer como nós somos gratos por tudo que Deus fez, faz e vai continuar fazendo no nosso meio, na nossa vida. Basta a gente querer, né? Jairo, ele foi até Jesus. A mulher foi até Jesus. O gadareno, ele não foi até Jesus, mas Jesus foi até ele. Eu não sei se Jesus foi até você ou você foi até Jesus. Não importa. E nem te levaram. Não importa. Aquele homem que foi carregado por 4 por cima do telhado. 4 amigos irmão, levaram o irmão. Eu amo pregar essa daí, é o que eu gosto mais. 4 amigos levaram um aleijado até Jesus. Por cima do telhado. Por cima do telhado. 4 amigos. Não importa se você foi pelo teu amigo. Não importa se você foi ao encontro de Jesus sozinho, como a mulher do fluxo de sangue e Jairo. Ou se Jesus foi até você como ele fez com o gadareno. O importante é que você teve esse encontro com ele e foi curado e liberto, porque todos foram curados e libertos. A partir daquele momento, todos tiveram uma nova vida. E é assim que ele fez conosco, né? Hoje nós somos novas criaturas, cheias do Espírito Santo, somos morada, né? Morada de Deus, morada do Espírito Santo. Eu falo assim, que lindo, Deus habita em nós. Aleluia. E toda aquela tristeza, tudo aquilo que a gente viveu no passado, aquele vazio hoje é preenchido da presença desse Deus que vive em nós. É maravilhoso, é lindo. Eu falo, a mulher do fluxo de sangue saiu dali curada, voltou para a família, foi viver a vida dela, pôde sentar com a família para um almoço, pôde participar de um domingo em família. Quantas pessoas, irmãos, estão como aquela mulher do fluxo de sangue trancada num quarto, separada da família por uma depressão, uma síndrome do pânico, borderline? Quantas pessoas hoje estão, sem rumo, sem direção, como o gadareno, que estava num túmulo, ele vivia num cemitério, aquele gadareno cheio de demônio, a filha de Jairo, bem dizer, morta, enferma numa cama. Quantos estão assim hoje? Mas que essa palavra chegue e possa curar, como o chit-chit lá, com as palavras. Como zit-zit. Hoje o nosso zit-zit é a palavra, né? Se você crer na palavra, você será curado. Se você se encher da palavra, Deus vai te curar. Hoje eu estou emocionada. Aleluia. Então, irmãos, basta somente crer. A profecia chegou para eles e chegou para nós. O sol da justiça chegou para nós. O sol da justiça trará cura e trouxe sobre as suas asas, debaixo das suas asas. Amém. Ou debaixo do seu canaf, que significa do seu manto, para eles e para nós também, porque nos alcançou, né? E aí a gente tem que saber também que aquele que haveria de vir, eles que deveria de vir, para nós é o que veio. Ele trouxe para nós cura, libertação, ressuscitação, ele né? trouxe Ressuscitou do morto, tudo que tem de melhor, a salvação, que é o principal, né? A maior. Na autoridade da
palavra, que essa palavra ela vem desde o Primeiro Testamento, quando você abre a sua Bíblia, ele vai falar que o Verbo se fez carne e o Verbo era Deus e o Verbo habitou entre nós, né? E o Verbo habitou entre nós e hoje nós estamos aqui. É por isso que a gente tem que dar muita importância para a palavra. A palavra é a boca de Deus para mim e para você e para a tua vida. Olha como cura. Basta crer como essas pessoas aqui, algumas delas, né? Hoje eu falei de 2 ou de 3 só. 3 hoje. Amém? Então vai ficar esse momentinho de oração e de reflexão para nós aqui hoje. Lembrando que hoje às 18 horas, eu tenho uma missão hoje, um trabalho. Eu não sei se eu termino e chego em casa antes das 18 horas, mas se eu não chegar, a Célia vai fazer a live sem eu, sozinha. Mas eu pretendo estar aqui, porque todas as segunda-feiras, 18 horas, tem live, né? E eu vou agora para o velório do João. O irmão João faleceu, o marido da irmã Clemência. Então a gente vai lá dar um abraço na irmã, né? Na família. E ore por ela, né? Peça para Deus, porque a gente sabe que não é fácil. Há um ano atrás, exatamente ontem, fez 1 ano que o meu cunhado faleceu, né? O Nilson. E a gente ainda sofre tanta dor, né? Pela perda dele ainda. Então eu falo assim, que Deus coloque o bálsamo no coração. E se você puder lá dar um abraço, você estiver aqui em Patrocínio, ir lá dar um abraço na irmã Clemência, né? É muito importante esses momentos, tá bom? Então é isso, vamos orar pelos enfermos. Quero entregar a irmã Renata, fez a cirurgia. O Naldo falou que o irmão dela falou que graças a Deus ela está bem, muito bem. Ela está lá em Franca, assim que ela chegar aqui a gente vai lá dar um abraço nela. E pedindo a Deus que tenha uma ótima recuperação. Nós cremos que a Renata vai ficar completamente curada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Ludinha, a tia da Teia, a Ana Maria, cirurgia do intestino, a Joelma, quimioterapia. O Huguinho. O Hugo vai fazer um exame de sangue agora, ele está com infecção de urina, entregando ele na presença de Deus Todo-Poderoso. O Fabiano também está ruim de estômago, a Giovana, a Isildinha, a Letícia, um tumor no útero. E, irmãos, e todos os nomes do caderninho de aqui no tem caderno, muito nome, né? E a gente vai entregando. Rosângela, infelizmente, né? O João faleceu, mas ele estava num sofrimento muito grande, muitos anos, né? E Deus sabe todas as coisas, né? Nós entregamos tudo na presença de Deus. Amém? Amém. Irmão, então vocês tenham um bom dia, abençoado. Eu vou falar a bênção apostólica para nós irmos trabalhar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E todos dizem: amém. Que Deus é por nós. Quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Fique na paz do Senhor. Fique na paz. Chuva de bênção. E aqui está chovendo mesmo. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Paz, Elisa, Rosângela, Edna, Ana, Eva, Maria. Olha que lindo. Paz.